Estou feliz porque todos nós estamos aqui, nós já estamos terminando esse segundo ano do Clube de Leitura, começou com essa iniciativa, nós já lemos 12 livros, esse é o 12º livro, na verdade, e já lemos os 5 livros do Espírito de Profecia da série Grande Conflito, os livrinhos menores de Ellen White, alguns outros livros, e tem sido muito bom, né, até aqui. E eu tenho certeza que esse é mais um livro que vai fazer diferença na nossa vida. Então, a gente vai ter algumas sessões de terapia aí com algumas pessoas, alguns convidados, alguns profissionais, nosso pastor também. E hoje nós vamos estar abordando a primeira sessão desse livro, que é o Estudo da Mente. Né? Capítulo 1, 2 e 3, o pastor vai estar falando sobre os pontos principais. Como o pastor disse, esse capítulo ele é bem... Os 3 capítulos são bem extensos, né? Tem muito conteúdo, mas que a gente possa aproveitar ao máximo, né? Lendo nas nossas casas e relendo, se for possível, né? Para a gente absorver o máximo de informações. Vamos, então, fazer uma oração antes de nós começarmos, então, dando a palavra para o pastor. Gostaria de agradecer o pastor também por ter aceitado o convite e contamos com o senhor também sempre que possível, tá bom? Então vamos orar. Querido e amado Pai que estás nos céus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade de estarmos aqui neste momento. Te agradecemos pelo dia que tivemos, por tudo que tem feito na nossa vida, pelos momentos que vamos passar agora aqui, que possamos compreender melhor a tua palavra, que possamos colocar em prática na nossa vida, que possamos renovar a nossa mente, os nossos pensamentos, colocarmos em prática aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. Te agradecemos por tudo, esteja com o pastor que agora vai falar, em nome de Jesus, amém. Agora é com você, pastor. Boa noite a todos, graça e paz da parte do nosso bondoso Deus. Queridos, como a Nick já fez aí o início, né, já falou inicialmente, fez a parte preambular do nosso estudo, nós temos muita coisa para falar. Aqui o material é bem vasto, é importante, muito importante. Separei bastante coisa para nós falarmos aqui, mas eu quero dar muita atenção para o terceiro capítulo da parte dessa sessão, tá? Eu vou falar um pouco do capítulo 1, do capítulo 2, mas a maior atenção eu quero tecer aí no capítulo 3. Eu vou dispor de mais tempo para falar do capítulo 3 do livro. Então, nós estamos estudando aqui, nesse Clube do Livro, é isso, Clube do Livro? Nós estamos estudando aqui um livro do Espírito de Profecia, que chama-se Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. Nós temos 2 volumes deste livro. A autora deste livro é Ellen White. E nós vamos estudar aqui uma primeira sessão do Mente, Caráter e Personalidade, volume 1. É uma sessão que vai dizer da importância da mente. O segundo capítulo vai falar do cristão e a psicologia. E o terceiro capítulo vai falar exatamente das questões que Satanás usa hoje, como que ele usa a mente humana, como que ele é ardiloso. Então, o estudo é o perigo do estudo da psicologia. Então, a gente vai estudar isso aqui daqui a pouquinho, para a gente poder, então, avançar nesse estudo. Bom, eu não posso deixar de ler a Bíblia, então eu já te convido para ler a Bíblia inicialmente. Então, abre a sua Bíblia, o livro de Jeremias, o capítulo 17, verso 9 e verso 10. Capítulo 17, verso 9 e verso 10. Desculpa, capítulo 17, verso 9 e 10. Encontraram? Capítulo 17, verso 9 e verso 10. A minha versão diz assim: enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? E o verso 10 vai dizer assim:
Eu, o Senhor, esquadrinho o coração, eu provo os pensamentos, e isso para dar a cada um segundo os seus caminhos e segundo o fruto das suas ações. Então, a Bíblia vai dizer aqui, por meio do profeta Jeremias, que o nosso coração é enganoso. E coração na Bíblia é o centro do nosso pensamento, é a nossa mente. O comando de todas as coisas parte de nossa mente. Então, quando a Bíblia vai falar assim, olha, enganoso é o coração, é que a nossa mente nos sabota. A nossa mente é enganosa. O que a Bíblia está destacando para nós é que nós não conhecemos nós mesmos do ponto de vista da psicologia humana, da mente humana. É isso que a Bíblia está falando. E aí Deus fala assim, eu sou do coração, eu sou dos pensamentos, eu sou das ações, e eu vou dar a cada um segundo o fruto das suas ações. Então, só para a gente pensar como esse assunto é muito sério, quando Deus fala assim, eu sou do pensamento, eu sou das ações, eu vou retribuir de acordo com o fruto das suas ações, porque o seu coração, ele é enganoso. Bom, pois bem, partamos do princípio, então, que a minha mente é enganosa, ok? Se a minha mente é enganosa, eu posso ser sabotado por ela. E se eu não entregar a minha mente a Deus, as minhas ações, o fruto das minhas ações, serão pelas inclinações do meu coração. É isso que a Bíblia está dizendo. Vamos avançar um pouquinho mais? Lê em Mateus agora, capítulo 15. Lê comigo o verso 19 e o verso 20. Mateus capítulo 15, verso 19 e verso 20. Então a Bíblia vai dizer assim: porque do coração procedem os bons pensamentos? É isso? Está escrito aí, irmão? Então, porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falsos testemunhos e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem, mas o comer sem lavar as mãos, isso não contamina o homem. Jesus está aqui diante de uma situação. Escribas e fariseus estão questionando Jesus porque ele não praticou a tradição dos anciãos, que era fazer o cerimonial de lavar as mãos antes de comer, e estão criticando Jesus. Jesus fala assim: olha, amigos, deixa eu dizer uma coisa aqui para vocês. Não é o que nós comemos que nos contamina, mas é aquilo que nós pensamos que contamina. Porque é da mente que vem todo o mal. É da mente que procede os maus pensamentos. É da mente que procede o furto, o adultério, a mentira, os maus desígnios. É disso que eu estou falando. E é isso, quando eu falo de falso testemunho, blasfêmia, é isso que contamina o homem, Jesus está falando. Olha que interessante, tá? Da nossa mente. Olha a importância do estudo da mente. Olha a importância do estudo deste livro. Você vai ver daqui a pouquinho a importância disso. Filipenses, capítulo 4, verso 8. Tem diversos versículos, eu apenas separei alguns aqui. Filipenses 4, verso 8. A minha versão bíblica vai dizer assim, eu estou com uma versão Almeida Revista corrigida, tá? A minha vai dizer assim. Quanto ao mais, irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor, nisso pensai. É isso que a Bíblia vai dizer. Outras versões vão falar um pouco diferente. Outras vão falar assim, que isso ocupe o vosso pensamento. Olha de novo a mente humana. Toda a mente humana tem que ser cultivado. O que é justo, o que é verdadeiro, o que é honesto, o que é puro. Mas como fazer isso, pastor? Se a minha mente é má, meu pensamento é ruim, se o meu coração é enganoso, como agir assim? Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12.
verso 1 e verso 2. Romanos 12, verso 1 e verso 2. Então, a Bíblia vai dizer assim: rogo-vos, é uma oração de Paulo, né? Ele está rogando, rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Continua. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, mais uma vez, uma recomendação bíblica. Paulo falando aos Romanos que a única maneira, então, de eu ter pensamentos, cultivar bons pensamentos ou cultivar boas ações, é renovando a minha mente, é transformando, entregando a minha mente para a renovação da ação do Espírito Santo em nós. Bom, livro, então, que a gente está estudando. Nós temos 3 capítulos. Eu vou partir já para o primeiro capítulo. E o primeiro capítulo vai ter uma abordagem muito interessante. E o capítulo está aqui, ó. Capítulo 1 vai falar da importância do estudo da mente, está vendo? Sua importância. Capítulo 1, sua importância. Bom, queridos, Ellen White vai dizer, e um texto inspirado, ela vai falar assim, que todos nós devíamos conhecer os mistérios da nossa mente. E como a nossa mente se relaciona com todo o corpo, com todos os órgãos do corpo. E ela chega a dizer que isso aqui é uma obrigação nossa conhecer como isso se relaciona. Logo nas primeiras letras desse capítulo, ela fala que a gente tem que entender a influência que a mente tem sobre o corpo. Então, isso é uma obrigação a gente entender que a nossa mente tem uma influência sobre o corpo e que o corpo também exerce, de alguma maneira, uma influência na mente. Nós somos seres holísticos, é isso que ela está dizendo. Tá? Então, o que ela está falando? Que quando eu imagino coisa ruim o tempo todo, que eu cultivo na minha mente, a minha ação vai ser correspondente àquilo que eu cultivo. E o meu corpo vai sentir as ações daquilo que eu estou pensando. Se você ficar imaginando doença o tempo todo, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar doente. Se você ficar imaginando desgraça, o coração ansioso, a mente depressiva, você vai ficar depressivo, ansioso, vai ter problemas na sua mente, e isso vai afetar o seu corpo. Há uma influência da mente sobre o corpo. O corpo é o comando de tudo. Aliás, a mente é o comando de tudo. E há uma relação muito próxima, ela diz, dessas duas ações. E ela diz que é uma obrigação nossa saber como a mente age sobre o nosso corpo. Entenderam isso? Mais à frente, ela vai fazer uma situação interessante. Ela fala assim, que o futuro da nossa sociedade hoje, ela repousa sobre os nossos jovens. E ela fala assim, ela diz, eu vejo entre os nossos jovens juízes, mestres, legisladores. Todavia, nós temos uma missão, ela fala assim, nós temos uma missão hoje de influenciar os nossos jovens, influenciar a nossa juventude para hábitos bons. E ela vai chamar a atenção que a maior obra confiada aos homens é trabalhar a mente dos nossos filhos. Não é ser rico, ser milionário, não é ter o melhor carro, não é ter lá a casa mais bonita do teu bairro. Ela diz que de maior responsabilidade na vida é que eu, pastor Aguinaldo, é que você, que tem diante de você jovens e que você possa influenciar, você tecer todo o seu esforço no sentido de instruí-los para que eles possam formar uma sociedade futura sadia. Deixa eu falar bem baixinho. Em algum momento, os nossos princípios morais não foram cultivados mais. Nós deixamos de dar importância nessa orientação.
É por isso que o nosso país é o país mais corrupto do mundo. Porque juízes, deputados, é isso que ela está falando aqui, legisladores, juízes, mestres, líderes, ela vai dizer assim, isso determina o caráter e o destino de uma nação. Tem noção do que é isso? Então, veja, ela fala assim que essa é a maior obra, a maior responsabilidade nossa, é incutir na mente dos nossos jovens pensamentos puros, agradáveis a Deus. Pensamentos que devem ser colocados e incutidos, porque eles fazem parte do futuro da nação onde nós estamos inseridos. Agora, não estou falando só de nossa igreja, estou falando da nação onde nós estamos inseridos. A importância de cultivar coisas boas. E ela fala assim, nós deveríamos fazer isso. E ela vai citar aqui, inclusive, os professores. Ela fala assim, o professor, sobre o professor, repousa grande responsabilidade. Não só das faculdades estudantis ou das ciências, mas, acima de tudo, cultivar no coração dos nossos jovens um espírito agradável a Deus, de bons hábitos, moralidade, né? E ela vai continuar assim, o conhecer, aí ela fala assim, nós devemos nos conhecer tanto. Ela fala assim, o conhecimento de si mesmo leva à humildade. Conduz a humildade e a confiança em Deus. E ela continua falando assim, não toma, porém, aquele que compreende as próprias deficiências, não se poupará apenas para alcançar a mais alta norma possível. Não é só questão física, mental e moral. Ela diz que o prepara um todo. Então, quando eu reconheço que minha mente não é uma das melhores, eu tenho deficiência em pensamentos puros, eu tenho deficiência em cultivar bons relacionamentos, que eu tenho deficiência no caráter moral, tenho deficiência, por exemplo, com a pornografia, tenho deficiência em não ser um cara honesto. Mas quando eu reconheço essas coisas, eu começo a andar num passo de humildade diante de Deus para que Ele possa atuar no meu coração e me transformar. Por isso que o Romano fala assim, transformai-vos. Vocês serão transformados pela renovação da vossa mente. Então, a única maneira de ser transformado é permitir, é ter um senso de humildade, assim, eu não consigo, isso aqui é difícil para mim, a minha mente é enganosa mesmo, eu tenho tendências pecaminosas, mas eu preciso mudar. E esse senso de humildade diante de Deus vai permitir uma abertura para a atuação do Espírito Santo na nossa mente. O Espírito Santo atua na nossa mente. O capítulo 1 ainda vai falar uma coisa interessante aqui. Ó. Fala assim, que a ciência do cristianismo, olha que interessante, é a página 36, então, fala assim, a ciência do cristianismo, ou seja, nós somos já privilegiados. É isso que eu estou falando. Assim, somos privilegiados, porque quando a gente conhece o cristianismo, as normas, o tipo de pensamento que é manifesto, que é pregado, que é educado, vai mudando de maneira sensorial a maneira como nós agimos. Mas que nós já somos privilegiados por este fato. Só que essa mente precisa ser disciplinada. Mesmo o cristianismo, ele precisa ser disciplinada. É uma mente que tem que ser submetida a Deus todo dia. E ela vai falar isso aqui, ó, que interessante. O coração, a mente, deve ser educado a firmar-se em Deus. Velhos e novos precisam formar hábitos de pensamento que os habilitem a resistir à tentação. Então, não acontece de maneira natural. Você não vai conseguir vencer a tentação se você não entregar somente a Deus. O cristianismo te ensina uma norma de padrão, dá uma norma moral, uma norma ética. Você lê a Bíblia vai dizer, a sua conduta deve ser essa, a sua conduta deve ser aquela, e vai te indicando um caminho. É isso que ela está dizendo. Só que nós carregamos por herança maus hábitos. Não esqueça, nós temos uma natureza pecaminosa. Então, é por herança. Já nascemos assim. A menos que nós darmos a Deus essa abertura, a gente vai continuar tendo hábitos ruins.
Ela fala assim, tanto o velho como o novo, qualquer pessoa, para formar hábitos bons ou hábitos de pensamentos puros, precisa de um tempo, não acontece de uma hora para outra. E é isso que vai me habilitar a tentação quando Satanás vier com suas armadilhas. A gente vai estudar isso aqui daqui a pouquinho. Mais à frente, vai falar assim, nenhuma ciência é igual a que desenvolve no estudante o caráter de Deus. E ela fala uma coisa interessante, ela fala assim, as nossas escolas, sabe a escola que a gente coloca para os nossos filhos? Não era só para ensinar a ciência estudantil, curricular. O princípio da criação da escola entre nós era para que os princípios do cristianismo fossem implantados em todo aquele que entrar numa escola adventista. Ela falou isso aqui claramente. Que as nossas escolas foram criadas exatamente para este fim. Não só para educar para a vida comum, para o cotidiano, mas para preparar o nosso jovem, porque o maior resultado, assim, a maior coisa que nós temos hoje, a maior preciosidade é o céu. Então, quando nós colocamos os nossos filhos numa escola, as nossas escolas deveriam cultivar na mente dos nossos filhos princípios do céu. É isso que ela está tratando aqui. Tá? Mais à frente, ela fala assim, não penseis que já aprendestes o suficiente. Ah, eu já estou 20 anos na igreja, já aprendi tudo. Ah, eu já sei de tudo da igreja. Mas quando a gente pensa assim, a gente afrouxa. A gente começa a esmorecer. Ah, eu sei tudo. Eu falo assim, você nunca sabe o suficiente. Não seja soberbo e orgulhoso a ponto de dizer assim, ah, eu já sei tudo. Nós estamos em constante aprendizado. Nós estamos em constante aprendizado. E isso vai acontecer quando nós entendemos o que é ser humilde diante de Deus e perceber que nós não somos suficientes, autossuficientes, ao ponto de resistir às armadilhas que nós temos diante de nós todos os dias. Então, ela vai falar do nosso jovem, vai falar das nossas escolas, vai falar do nosso cristianismo, vai falar assim, mas tudo assim. Não pense que você, estando na igreja, isso é suficiente, você já sabe tudo. E tem gente que fala assim, não, eu estou na igreja verdadeira, eu estou lá, eu conheço tudo, eu guardo os mandamentos. É isso que eu estou falando. Assim, a gente não deve afrouxar nenhum segundo, nenhum milésimo de segundo. Porque nós corremos o risco de sermos, de alguma maneira, traídos pela nossa própria mente e depois sermos enlaçados numa trama que é a trama do mal. Ela vai falar outra coisa interessante. Ela vai falar aqui, ó. Não desperdice toda a oportunidade que você tem para aprender das ciências e da natureza. A natureza tem muito a nos ensinar. Eu quero criar um parênteses aqui. Não sei se vocês sabem, mas existe um negócio em teologia que chama-se revelação, revelação de Deus. Deus se revela. Existe uma dita revelação chamada de revelação geral, tá? Então, quando a gente fala de revelação geral, do ponto de vista bíblico, do ponto de vista teológico, entenda o seguinte: Deus se revela a todas as pessoas por essa revelação geral. Por exemplo, todos nós, a nossa consciência humana vai dizer para nós que nós sabemos o que é certo e o que é errado. Independente de você ser crente ou não, independente de você ter algum princípio ético, moral, o fato de conviver numa sociedade, o fato de você ter nascido como herança, nós já sabemos que a consciência humana nos acusa. Nós fazemos o certo, sabemos que é certo, quando nós fazemos o errado, sabemos que é errado. Todas as pessoas são assim, sabem isso. Não precisa ser crente para saber ou deixar de saber. Isso é uma forma de revelação geral. Deus revela a todos dessa maneira. Uma outra maneira de Deus se revelar a todos é a própria natureza. A natureza se revela. Um ser criador, um eterno poder, um Deus todo-poderoso que criou tudo isso aqui. Ok? E vocês quiserem uma evidência bíblica, Romanos 1,
O verso 20 vai dizer exatamente isso. Ele vai terminar, Paulo falando assim, e só por o fato de Deus ter criado todas as coisas e ter revelado o seu próprio poder, todos os seres humanos são indesculpáveis. Indesculpáveis. Só esse fato. E outra revelação da parte de Deus, dita como revelação geral, é a história. A história, o desdobramento da história, vai mostrando para nós coisas, situações, o mal se proliferando, as profecias se cumprindo. Nós sabemos que e a Bíblia vai apontando isso, e à medida que a história vai acontecendo, a gente vai vendo isso de perto. Todas as pessoas percebem que algo está indo de mal a pior. Todas as pessoas, seja na política, no meio social, a natureza está convulsionando, a ciência está falando isso. Ou seja, a gente olha toda essa estrutura e a gente percebe que, de fato, algo está para acontecer, o mundo está convulsionando. Então, essa é uma forma de Deus se revelar. Agora, quando nós lemos o texto que eu quero ler agora, ela vai falar assim, que todos nós temos condições de saber exatamente isso. Esses pontos são destacados para nós. Isso não precisa ser crente ou não, mas ela vai falar um negócio interessante assim, que nós temos que, toda a oportunidade que nós temos que desenvolver o nosso caráter a ponto de que o nosso tempo seja envolvido em coisas para desenvolver o nosso caráter. Poxa, eu estou vivendo num mundo que está convulsionando. Está de mal pior. Aí eu paro numa fila do banco, a fila é gigante. 1 hora de banco, vai. 1 hora no meu deslocamento do metrô, do trem, sei lá, ou, sei lá, da condução. Ela falou que seria bom que nós tivéssemos na mão ao menos um livro para ler todo o tempo. Aí vocês têm que exercitar a mente. Coloca uma música. Pega um livro religioso, pega a Bíblia. Ah, tô lá, ao invés de você ir lá na frente do televisor ficar assistindo um jogo 2 horas, ou assistir uma série que dura 5 horas, pega a Bíblia. Para que esse tempo gasto com coisas fúteis será um tempo cobrado, porque a gente vai deixar de exercitar a mente para coisas boas e vamos abrir acesso para coisas ruins. Você para pensar que a gente assiste um monte de coisa que nos induz, ainda que de maneira sutil, à pornografia, à idolatria, ao espiritismo. De maneira sutil, vai incutindo pensamento, violência. Olha como a nossa sociedade é violenta. Só que a gente perde o nosso tempo assim, usa todo o tempo que você tem, ela fala, para o trabalho manual e para o exercício da mente. Isso que ela está dizendo. Trabalho manual, olha que interessante. Hoje a gente fala para o filho assim, filho, é o seguinte, ó, vai lavar a louça, vai ajudar a mamãe, vai. Fala isso não, você vai apanhar qualquer dia desse. Não é assim o negócio? Vou estar assim. Mas, por favor, vai lá, forra a sua cama. Não, não vou colocar coisa nenhuma. À noite vai dormir, vai ter que estar assim mesmo. Vai desarrumar do mesmo jeito. Mas que a gente deveria funcionar nossos filhos nesses trabalhos manuais, pequenos, e a gente mesmo se envolver em trabalhos manuais. Ela fala para a gente trabalhar na natureza, plantar uma semente, mexer na terra. A gente não faz mais isso. Porque há uma relação entre a natureza, a terra, o trabalho manual e o desenvolvimento do intelecto. Ela fala claramente que a gente tem que estar no meio da natureza. Gente, eu lembro, a gente pegava sábado à tarde, a gente ia para o parque com os nossos filhos. A gente enche as nossas agendas com coisa, não sobra tempo para nada. O sábado é um dia. Mano, o sábado está se tornando um dia que a gente tem mais atividade do que num dia comum. Um dia para descansar a mente. Um dia para ter um momento com nossa família. Para ter um momento aí para um parque. Eu já falei exatamente de coisas pequenas que a gente sabe isso aqui de cor salteado, mas a gente não pratica. E com isso nós vamos, de alguma maneira, exercitando a mente, e a nossa mente vai ficando forte no contato com as coisas da natureza. Quando você está mexendo na natureza, você não tem tempo para pensar em porcaria. Você está envolvido com a terra. Você está sabendo que o seu filho está ensinando no parque? Você está envolvido.
numa atividade com o seu filho, ou com a sua esposa, ou com o seu marido, e você está ali conversando e o papo vai vindo, você vai desenvolver. Isso vai fortalecer o laço matrimonial e, ao mesmo tempo, fortalecer a sua mente. Ela vai terminar esse capítulo falando assim: o Senhor deu ao homem capacidade de contínuo desenvolvimento da mente e assegurou-lhe todo o auxílio possível nessa obra. Pelas providências da graça divina, podemos atingir quase a excelência dos anjos. Olha o que ela está falando. Irmão, nós poderíamos ter, se desenvolvesse na nossa mente, a mente quase igual à dos anjos. Deus nos criou com essa capacidade. Isso aqui é impressionante. Dá uma mãozinha aí, alguém quer falar? Vanderlei? Não? Você parou pensar nisso, irmão? Deus nos criou com capacidade de desenvolver nossa mente ao ponto de nossa mente ser igual à mente dos anjos. Eles um pouco menor que a dos anjos. E ainda fala assim, o céu vai fazer todo o esforço para que a nossa mente seja igual à mente dos anjos. Tá bom para nós? Então, por que minha mente não é assim, pastor? Por que nós não somos assim? Eu imagino que a mente de um anjo é uma mente pura, viu? Uma mente santa. Olha como Deus quer. Deus está falando, eu faço todo o esforço para que você tenha uma mente pura, santa, agradável a Deus. Ocupe seu pensamento com aquilo que é santo e agradável a Deus. Podemos. Deus faz todo o esforço para isso. É que nós, vou usar uma palavra pesada, desculpa, nós somos muito preguiçosos. Nos envolvemos com tantas coisas, tanta agenda. Tanta agenda. Irmão, para pensar no dia de hoje. O que você fez hoje? Olha quanta coisa você fez. Foi na escola, foi com a sua família, foi lá com a gente que você tinha para cumprir o prazo que você tinha para entregar. E foi tanta coisa. Lá o remédio para ministrar. E quanto tempo a gente parou para cultivar a nossa mente com coisas puras e agradáveis a Deus? Nós somos preguiçosos, indolentes e negligentes. Aí, tem um problema com idolatria, tem um problema em crer em Deus, tem um problema em crer nas promessas de Deus, tem um problema lá com a questão absurda da sexualidade hoje desvirtuada. E aí a gente quer vencer o mal de jeito, a gente dá abertura. A Maísa Ribeiro, não sei se você conhece a Maísa, eu estava ouvindo a Maísa esses dias, ela falou assim, quando você dá abertura para o mal, você abre a janela para o mal, anjos do mal se aproximam imediatamente, diz ela. O primeiro espacinho que você dá, ele vem. Bom! Repito, nós somos negligentes. Capítulo 2. Capítulo 2 é mais direto, né? Fala do cristão e a psicologia. Capítulo 2. Cristão e a psicologia. Então, ela vai tratar de assuntos muito interessantes, assim, que o caráter fraco, vacilante, transforma-se em um caráter forte e inabalável quando nós entregamos a nossa mente para Deus. Quer ter uma mente forte e inabalável? Entrega a mente para Deus. A oração de Davi era essa. Senhor, que o meu espírito seja inabalável. Porque Davi, a despeito dos seus erros e seus pecados, Deus falou que ele era o homem segundo o coração de Deus. Ele entendeu isso aqui. E ela vai falar assim, Deus nos deu um poder para sermos feitos filhos dele, filhos de Deus. E quando nós entendemos esses princípios da psicologia nas escrituras, você não é qualquer pessoa, irmão. Irmãzinha querida do meu coração, você é filho do Deus vivo. Você é filha do Deus Todo-Poderoso.
A imagem de Deus repousa em você. Você não é qualquer pessoa. E se nós entendêssemos isso, nós não teríamos um espírito abatido. Ah, mas eu não presto para nada. Não é bem assim, porque o fulano falou que eu sou assim assado. Você é filho de Deus. Você não é o que as pessoas estão dizendo que você é. Você é aquilo que Deus disse que você é. Você precisa acreditar nisso. Você precisa de psicologia. A palavra tem poder. Você já ouviu falar disso? Que as palavras têm poder? Hein? Se o camarada diz que você é idiota, que você é burro, que você acredita nisso, vai chegar o tempo que você efetivamente vai ser, eu não sirvo para nada, eu sou um burro mesmo, eu sou um idiota. Não foi isso que Deus disse. A Bíblia está recheada de princípios que diz que quem você é e a quem você pertence. Se você sabe de onde você veio, quem é você e para onde você vai, isso é o suficiente para nós entendermos que nós temos um Deus que zela por nós e que eu sou filho de Deus. Ah, você é, não sei o que, não. Ah, você não sou, eu sou filho de Deus. Acima de tudo. É esse capítulo que vai tratar disso. Ele vai falar que Deus é capaz de recuperar as maiores doenças da mente. Você imagina as doenças da mente? Deus é capaz de curar. Deus é capaz de curar. Esse capítulo vai falar exatamente disso. Olha só. É a página 42. Eu gostei muito desse texto. Diz assim: Satanás é o originador da doença. Quem originou a doença é Satanás. Ele continua. E o médico luta com sua obra e poder. Prevalece por toda parte a enfermidade mental. Então, quando eu vou lá no médico, toda doença tem origem em Satanás. É isso que ela está dizendo. Aí você vai no médico, mas fala assim, toma a droga tal, e a droga tal, e a droga tal. E ela falou assim que os poderes do mal, o médico está lutando, na verdade, contra os poderes do mal. E ele nem sabe disso. Vocês não sabem disso. E ela vai dizer assim, ó, os incrédulos têm se apoiado, olha, têm se aproveitado ao máximo desses casos infelizes. Vai citar, né? Nos quais dificuldades domésticas, remorsos do pecado. A gente fica doente porque fica alimentando o pecado a vida toda. Ah, porque eu fiz isso no passado, porque eu adulterei, porque ela fala assim, isso aí vai te trazer doença. Se eu entreguei minha vida para Deus e Ele perdoou o meu pecado, irmão, perdoou, está perdoado. Eu jogo a profundeza do mar. Você é filho de Deus. É a imagem de Deus que é para você. A gente fica remoendo as coisas do passado e remoe, remoe. Irmão, eu vou te pedir encarecidamente que você sepulte isso hoje. Se você entrou nessa sala e você está pensando em alguma coisa que você fez, ou causou mal a alguém, ou a você mesmo, sepulta isso. Isso vai te fazer mal. Vai te fazer mal. E às vezes a gente diz aqui, a gente tem todo esse desequilíbrio e a gente atribui isso ainda a algum tipo de insanidade religiosa. Não é isso. Olha só. Olha como isso é importante. Ela fala assim: Deus te ama tanto, você é tão filho de Deus, que nenhuma lágrima que cai no seu rosto deixa de ser notada por ele. Está aí na página 43, fala assim: nenhuma lágrima é vertida sem que Deus note, e não há sorriso que ele não perceba. Como Deus se importa com a gente. Deus se importa conosco. Eu fico impressionado às vezes. Fico impressionado. Mas a gente fala assim, aí vai falar, né? Aqui, ó. O pecado, olha só, o pecado não somente nos exclui de Deus, mas também destrói a alma humana, destrói na alma humana tanto o desejo como a capacidade de conhecer a Deus. Ela vai falar exatamente da questão do camarada alimentar o pecado e viver na prática do pecado.
E não querer abandonar. Fala assim, isso é contrário à vontade de Deus. É isso que eu estou falando. Isso traz sobre você a ira de Deus. E com o tempo, isso vai trazer em você uma vontade de não conhecer a Deus. Você vai se render à prática desse pecado, até o ponto que você vai ficar enraizado e você não vai conseguir se libertar, a menos que você se entregue a Deus de verdade. Já parou para pensar que existem esses casos assim? Você já ouviu falar que existem pessoas que não conseguem se libertar de alguns vícios? Eu falar, porque ele alimentou tanto aquilo, e o retorno é muito difícil. E o pecado causa essa separação com Deus, a ponto de nós não desejarmos mais conhecer a Deus. Satanás assume o domínio de toda a mente que não está decididamente sob o domínio do Espírito Santo. Se eu não decidir entregar minha mente a Deus, ao Espírito de Deus, ao Espírito Santo, Satanás é que vai ter o domínio. Satanás é que vai ter o domínio. Vai continuar. Não que ele, olha só, Deus não permite que ele sonde os nossos pensamentos, mas Satanás, ele está há 6.000 anos observando a raça humana. Ele não consegue perscrutar atualmente. Mas ele imagina assim, você imaginou alguma coisa, você olhou, ou você agiu, na sequência, assim, ele pensou tal coisa. Ele imaginou tal coisa. Compreendeu? E aí ele vai colocar uma tentação voltada para isso. Você olhou uma imagem, você imaginou, falou, uau, é isso mesmo. No momento seguinte, você vai ser tentado exatamente naquilo que você pensou. Ele não lê a sua mente. Ele lê a sua reação pós-pensamento. E ele fala, se você não colocar sua mente sob o domínio de Deus, decididamente sob o domínio de Deus, quem assume o domínio é Satanás. Aqui, de novo, né, no pecado acariciado, página 44. O pecado acariciado, ele debilita o caráter e fortalece o hábito. Debilita o seu caráter e fortalece o seu hábito. Aquilo vai se tornar um hábito. Entra lá todo dia lá no seu Instagram e veja sempre as mesmas coisas. No dia seguinte, quando você abrir de novo, vai ver sempre as mesmas coisas. No outro dia, quando você abrir de novo, você quer chama algoritmo, é isso? Vocês já assistiram o Dilema da Mente? Quantos já assistiram esse documentário, o Dilema da Mente? Acho que é isso. O Dilema Dilema das das Redes. redes. Dilema das Redes, é isso aí. Assista o Dilema das Redes. Quem que acha que está por trás disso? Você acessou só carro. Você vai abrir lá, vai vir só propaganda de carro. Você acessou só pornografia, vai vir só pornografia. Você acessou só, sei lá, eu quero comprar um livro tal. Vai vir um monte de livro parecido ou similar. Satanás atua, trabalha. Bom, vai falar de novo da gente trabalhar. Trabalhar não é um mal. Trabalhar é bom. Coitado do preguiçoso, não trabalha. Trabalhar desenvolve capacidade mental. Fala de novo disso aqui. Ó. O trabalho é uma bênção. É impossível gozarmos saúde sem trabalhar. É impossível gozar de saúde sem trabalhar. Todas as faculdades devem ser postas em uso, a fim de que possam desenvolver-se devidamente. Homens e mulheres têm uma mentalidade equilibrada. Aí vou falar aqui o último texto que eu quero ler. As preciosas graças do Espírito Santo não se desenvolvem no momento. Não é no momento que se desenvolvem os frutos do Espírito. Não é de uma hora para outra que você vai ter ânimo, fortaleza, mansidão, fé, inabalável confiança. Isso são adquiridos mediante a experiência de anos. Página 48. Experiência de anos. Por uma vida de santo esforço e firme apego ao direito, devem os filhos de Deus selar o seu destino. Então, não é de uma hora para outra que se abandona o mal.
Acariciou, vai demorar anos. Último capítulo. Tem quantos minutos? Aqui eu quero me ater agora. Para mim, o capítulo, eu diria. Tem Vai, mais quanto tempo? 15, pastor. Né? Tem mais 15. 15 minutos? Tá. Isso. Então, perigos do estudo da psicologia. Tá vendo? Perigos do estudo da psicologia. Olha que interessante. Vai começar assim. Vai falar assim, por milhares de anos, Satanás tem estado a fazer experiência com as características da mente humana e aprendeu a conhecê-la bem. Milhares de anos, Satanás estuda o ser humano, o comportamento humano, e ele sabe tudo de você. Sabe tudo de mim. No aspecto do comportamento, no aspecto comportamental. Por milhares de anos eu estou construindo isso. Ele vai continuar falando assim, por sua sutil atuação, em que tempo? Capítulo vai dizer, é a página 49. Por sua sutil atuação nestes últimos dias. Então, não é agora, nesses últimos dias, Satanás vai agir com sutileza. Ele não vai perseguir e matar, como fazia lá na Idade Média. Ele vai agir com sutileza. Ele sabe que a nossa mente é enganosa. Ele vai ser sutil. Porque ele já estudou a mente humana por 6.000 anos. Mais que isso, estamos no 7º milênio. Satanás estudou a mente humana, ele está vendo o comportamento do ser humano. E ele foi se articulando e agora vai usar de maneira sutil tudo aquilo que ele aprendeu. Aí vou dizer, ele tem a mente, olha só, ele tem, ainda é a segunda parte do capítulo 49. Ele tem a mente de um mestre. Ele tem a mente de um mestre. Dada por Deus, Deus que deu a mente dele, não esqueça disso. Ele era um anjo excelente. Ele tem a mente dada por Deus. Aí vai continuar. Mas prostituída com todas as suas nobres faculdades. Então, ele se prostituiu. Ele tem a mente de um anjo, dada por Deus, mas ele se prostituiu ao longo do tempo. E agora ele vai usar toda essa aptidão que ele tem em sua mente, diz aqui, para se opor aos conselhos de Deus e torná-los sem nenhum efeito. Assim, Deus falou isso? Peraí, vou dar um jeito de tornar isso aqui sem efeito para o Aguinaldo, sem efeito para o Nick, para os anjos, para a cara, para que eles não percebam. Eu não vou aparecer lá como um monstrão de chifre, nada disso. Eu vou bem devagar, com sutileza. Eu sou um ser inteligente. Deixa eu te falar uma outra coisa. Satanás é o ser mais paciente que existe. Ele não tem pressa para acabar com você. Ele vai te dando corda. Aos pouquinhos, você vai dando. Ó, quem já empinou pipa? Já empinaram pipa? Já? A pipa pega lá o embalo, né? O vento bate e começa a dar linha. Você começa a descarregar, né? O que a gente faz? Descarregar a linha. Satanás faz isso. Ele vai dando corda. Você vai indo, vai indo, vai indo, vai indo, vai indo. Quando você está muito longe, ele fala assim, agora eu vou cortar essa linha aqui. Ó. Vou desprender ele de vez do autor, do dono. Isso que ele faz. Ele vai te levando, levando, vai dizer, agora eu vou desprender. Vou cortar ele de Deus agora. E ele é o ser mais paciente. A mente é uma mente dada por Deus e é uma mente assim absurdamente inteligente, astuto e inteligente. Aí ela vai dizer nesse mesmo capítulo que a gente brinca com o pecado, a gente brinca com situações. Ah, eu não vou cair nisso aqui não. Isso aqui eu sou forte, eu vou para a igreja, eu sou pastor da igreja lá. Eu aprendi com um pastor lá que eu tenho como sair disso aqui. A gente vai lá, vai numa conversinha aqui, numa conversinha lá, e solta uma mentirinha aqui, uma outra mentirinha lá. Aí, quando você menos imagina, irmão, sua vida vira uma desgraça. Você já reparou quando a gente faz alguma coisa errada, que a gente tenta esconder, a gente tenta tapar, a situação começa só a piorar?
Fica mentira em cima de mentira, erro em cima de erro. Foi assim com o Davi, lembra? O Davi falou assim, meu, eu quero aquela moça bonita que está lá embaixo ali, ó. Traz ela aqui. Deitou com ela. Depois ele falou assim, e agora? Sua mãe engravidou. Vamos matar o Urias. Ele matou o Urias, não foi isso que aconteceu? E olha a trama. Ele fala assim, manda buscar o Urias chega. Olha a trama. Ele tenta embriagar o Urias. Embriaga o Urias, fala assim para o Urias, Urias, agora você vai para cá, para sua casa, porque você veio da guerra, amigo. Vai lá e deita com a sua mulher. O Urias falou assim, eu não, de jeito nenhum. Lá o meu povo lá, o exército todo lá no relento lá, você acha que eu vou lá deitar com a minha mulher enquanto o exército está pelejando? Não vou nada. Aí o Davi deu mais cachaça para ele, mano. Deu uma pinga para ele. Embriagou o Urias. Falei assim, vai lá, amigo. Sabe o que ele fez? Ele saiu e se deitou nas escadarias do palácio e falou assim, eu não vou. Aí o Davi escreveu uma carta. Você está aqui a carta, leva lá. É uma carta de ordem de comando. Você entrega lá para o comandante Joabe, que ele sabe o que ele vai fazer. Aí pegou para o Joabe e falou assim, o Joabe leu a carta e falou assim, você vai para aquele lado lá, onde a guerra estava mais ferrenha, mais dura, e o Urias morreu. E aí você olha para a história deles assim, né? É assim que a gente faz com uma coisinha aqui, uma mentirinha aqui, outra mentirinha lá. Depois a gente está envolvido numa trama, a gente está envolvido, sei lá, no homicídio, a gente está envolvido lá no engano, a gente está falando mal do irmão, a gente está adulterando, e a gente vai indo de um jeito, Satanás vai só dando corda. Só dando corda. É isso que ele está falando aqui. Ele fala assim, ele vem com vestes de luz, aparenta se trajar como um anjo bom. Aí continua. Para não discernirmos que é ele. Precisamos usar de grande cautela, investigar detidamente os desígnios para não sermos iludidos. Presta atenção agora, página 50. Eu queria ter mais tempo aqui nesse capítulo aqui, mas olha a página 50. Nestes dias de tanto ceticismo, incredulidade, descrença, você reparou que a gente está vendo o tempo de uma grande confusão de pensamentos, de ideias, de ideologias, de pensamentos. Cada hora tem gente que fala uma coisa, a gente vai para cá, vai para lá. A gente está vendo uma confusão, até religiosa às vezes. As pessoas não sabem o que está falando certo, o que está falando a verdade. É uma loucura. Ele fala que é nesse tempo ele vai usar roupagens científicas para poder penetrar a mente humana de maneira que a gente vai ser enredado ou enlaçado em tramas e mentiras a ponto de não acreditarmos em mais nada. Você acha que não tem pessoa que não acredita em mais nada? Tem um monte de gente assim, irmão. No ceticismo e na descrença. Aí ela fala assim, essa penetração de Satanás, mediante as ciências, é bem planejada. Eu gosto de algumas ciências. Por meio da frenologia. Sabe o que é frenologia? Estudo das faculdades intelectuais. A gente vai ser o estudo da mente humana. Cuidado com alguém que diz para você que estuda a mente humana. Vai continuar falando aqui. Psicologia e mesmerismo. Sabe o que é mesmerismo? Sabe o que é mesmerismo? Eu tive curiosidade de estudar, de ler isso aqui. Tem um camarada chamado Franz Mesmer. Ele criou um mesmerismo. O que é o mesmerismo? É você ser curado de doenças por meio do hipnotismo. Tem gente que vai para sessões e são hipnotizadas. Você abre acesso da sua mente a pessoas. Ela diz que Satanás vai usar isso. Nós entregamos, abrimos o acesso para pessoas que a gente nem conhece. E ele vai, por meio dessas ciências, penetrar na mente humana. Um campo de Deus, sagrado que Deus nos criou. Só Deus conhece o nosso pensamento. Mas nós podemos dar acesso aberturamente para essas ciências.
Nunca se submeta a essa questão. Ele vai continuar falando, ó, fenomenologia, psicologia e mesmerismo. Ele vem mais diretamente ao povo desta geração. Acontecia isso no passado, acontecia, mas está acontecendo mais. É nesta geração que ele vai vir com esses enganos. E opera com aquele poder que deve caracterizar todos os seus esforços, perto do tempo do encerramento do tempo da porta da graça. Perto do tempo do encerramento do tempo da graça. Eu fiz um estudo esses dias lá na classe do Amanhecer com Deus, falando do fechamento da porta da graça e como ela se daria. Nunca houve um tempo, uma proximidade escatológica, profética, para dizer que nós estamos exatamente no ponto próximo, muito próximo do encerramento da porta da graça. E é neste momento que ele vai se enveredar, aliás, ele vai fazer todos os esforços para colocar na mente humana, nesta geração, antes do término da porta da graça, todo engano usando a ciência. Sem falar que existem muitos pensadores por aí, né? Muita ciência. Muita gente falando, muita ideologia. É disso que ela está falando aqui. Aí ele fala assim, enquanto se crê que uma mente humana afeta tão maravilhosamente a outra, ó, enquanto se crê que uma mente humana afeta tão maravilhosamente outra, eu falo assim, tem gente que vai pelo hipnotismo, ele vai ser afetado pela mente de outra pessoa. Você abre a sua mente para outra pessoa atuar. E você não sabe no momento que você está hipnotizado o que se coloca lá dentro. Isso que ele está falando. Ele fala assim, Satanás está pronto a aproveitar-se de toda a vantagem. Insinua-se e opera tanto à direita como à esquerda. Ao passo que são devotados a essas ciências, ao passo que os que são devotados a essas ciências louvam-nas até as nuvens por causa das grandes e boas obras que afirmam ser operadas por elas. Mal sabem eles que poder para o mal estão nutrindo. Ah, eu fui curada pelo hipnotismo. Ou vai lá porque é muito bom. Ah, não sei o quê. E o pessoal faz uma fantasia. Olha, eu devia fazer uma sessão disso. Mas se você não sabe, você está enaltecendo. As pessoas vão enaltecer isso. E Satanás está usando esse subterfúgio para poder penetrar a mente humana. Eu falo assim, vocês não sabem o mal que vocês estão nutrindo, zero. É, no entanto, um poder que ainda operará com todos os sinais e prodígios da mentira, com todo engano de justiça. Então, Satanás vai usar isso. Você já ouviu falar que pessoas falam isso para você? Alguém já falou isso para você? Ah, fiz hipnose. Ah, não sei. Irmão, isso aqui é condenado. Você não pode permitir que outra pessoa tenha acesso à sua mente. Nem Satanás o tem. Deus não permitiu isso. Mas ele vai se aproveitar no momento que alguém abrir a sua mente para incutir coisa. Sua obra é destruir a mente humana. A obra de Satanás é destruir a nossa mente. Você vai destruir a sua mente. Olha lá. É sua obra destruir, distrair a mente humana, lançando sua negra sombra justamente através do nosso caminho, de modo a não sabermos discernir entre Deus e as trevas morais da corrupção. Se tá, aí vai falar assim, ó, aí vai colocar, olha esse texto aqui, ó, página 52. É obra especial. Você sabe o que é obra especial? Você tem noção que é especial? Eu vou especialmente dedicar meu tempo, meu esforço para isso. Posso fazer muitas outras coisas, mas especialmente este ponto, deixa comigo. É obra especial de Satanás. Nesses últimos tempos, apoderar-se da mente dos jovens, para lhes corromper os pensamentos e inflamar-lhes as paixões. Vou corromper o pensamento e vou inflamar as paixões que estão dentro deles. Eu vou agir de tal modo
Eles vão se desvirtuar tanto. Eu vou chamar a atenção das paixões carnais que eles têm, mas de tal forma que eu possa corromper todos os pensamentos. É uma obra especial de Satanás nos últimos dias. Todos são livres agentes morais e, como tais, precisam levar seus pensamentos a fluir nos devidos condutos. Satanás controla a mente não dirigida pelo Espírito Santo. Satanás tem o controle da mente que não é dirigida pelo Espírito Santo. Se você não acordar pela manhã, que você decididamente ser assim, hoje a minha mente vai ser entregue à atuação do Espírito Santo. Eu vou andar hoje respeitado, amparado pela guia do Espírito Santo. Se você não fizer isso, Satanás vai se apoderar da sua mente. É isso que eu estou dizendo. Se apoderar naquele sentido que eu disse, né? Ele não conhece, não consegue penetrar sua mente, mas ele, pelas suas ações, ele vai te enredar de várias tentações porque ele te conhece o comportamento. Satanás está alerta, a fim de poder encontrar a mente no momento de desatenção e assim tomar posse dela. Então, no momento que você está desatento, Satanás está atento. Você já viu o pregador falar assim várias vezes, né? Ó, nós é que somos crentes de vez em quando, mas Satanás, ele é diabo o tempo todo. Devo falar essa frase já? É isso mesmo, irmão. Ele vai estar afirmando isso. No momento que ele está desatento, aí ele chega. Eu vou concluir com dois textos. Vamos lá. Ou os anjos maus, ou os anjos de Deus controlam a mente dos homens. Ou os anjos maus, ou os anjos de Deus. Agora, continuando. Nossa mente, entregamos-la ao controle de Deus ou ao controle do poder das trevas. Você decide a quem você vai entregar sua mente. Você decide isso. Está falando isso. Você decide. Amanhã, quando você acordar, você vai decidir a quem você vai entregar sua mente. Vai continuar. E bem nos fará indagar onde estamos hoje. Então, vou indagar isso para você agora. Para quem você entregou sua mente hoje? Quem dominou as suas ações hoje? Quem dominou seus pensamentos hoje? Quais foram as suas ações, as suas atitudes no dia de hoje? Quem teve o domínio? Essa é a pergunta hoje. Então, faz bem a gente indagar. Eu vou indagar quem teve o domínio da minha mente hoje. O que eu fiz hoje, depois que acordei 5:30 da manhã, até agora, 21 horas, o que eu fiz? Quem dominou as minhas ações hoje? Foram anjos de Deus ou foram anjos do mal? É uma pergunta que nós devemos fazer todos os dias. O capítulo 3 vai terminar com essas inquirições. Quem teve o domínio da sua mente hoje? Para pensar um pouquinho. Imagina. E ela vai continuar aqui, ó. Satanás não pode tocar a mente. Aqui, afirmando. Não pode tocar a mente, a menos que nos cedamos. Então, existem determinados lugares que vamos, como eu já falei, o mesmerismo, ou qualquer outra coisa, a gente cede espaço para a atuação dele. Você já reparou que a maioria dos casos de possessões ocorre quando as pessoas estão embriagadas? Todos os casos que eu lidei com possessão, as pessoas estavam embriagadas. Só para a gente pensar. Todos os casos que eu me deparei em possessão, em 9 anos de ministério, as pessoas estavam embriagadas. Último texto. A oração da fé é a grande força do cristão. A oração da fé é a grande força do cristão. E com toda certeza, prevalecerá contra Satanás. Então, qual o método que Deus deixou para a gente vencer Satanás? Oração. Oração.
Oração. Por isso é que ele insinua. Olha que Satanás terrível, maldito. Por isso é que ele insinua que não temos necessidade de orar. Quem insinua que nós não precisamos de orar é Satanás. Aí o texto continua, o nome de Jesus, nosso advogado, ele detesta. O nome de Jesus, nosso advogado, ele detesta. E quando, sinceramente, vamos ter com ele, com Jesus, em busca de auxílio, as hostes de Satanás se alarmam. Eles ficam com medo. Qual é a arma? Oração. Satanás insinua que nós não precisamos orar. Quando ele percebe que nós ajoelhamos para orar, as hostes do inferno ficam com medo. O negligenciarmos o exercício da oração serve bem ao seu propósito, pois então seus prodígios de mentira são acolhidos mais depressa. Aquilo que ele deixou de conseguir ao tentar a Cristo, ele consegue pondo diante dos homens suas enganosas tentações. Qual a saída, irmão? Oração. A quem você decide entregar sua mente. Amanhã é mais um dia. Deus vai te proporcionar, em nome de Jesus, mais um dia para você. Amanhã pela manhã você vai fazer a sua escolha. A quem decididamente você vai entregar sua mente. Se a anjos de Deus ou a anjo do mal. E você vai ter uma arma. É a oração. Hora de manhã vai ser, Senhor, hoje, decididamente, a minha mente será entregue aos anjos de Deus e ao Espírito Santo. Satanás não vai conseguir te derrotar nesse dia. Que Deus abençoe. Deus abençoe a todos nós, que a gente vem aqui, possamos entender a importância do estudo da nossa mente, a importância de fortalecer a mente. Esse livro é maravilhoso. Esse livro é maravilhoso. Não deixa de ler esse livro. Que live, pastor. O centro é a nossa mente. A batalha espiritual é na sua mente que ocorre. Tá bom? Beleza? É Podemos orar, verdade. Gabi? Podemos. Gostaria de agradecer e é só o começo, né? São os 3 primeiros capítulos. Como o senhor falou, ainda tinha muita coisa para falar, né? Tem muita coisa para Só falar. desses Gente, 3 tem primeiros. muita Por coisa. isso, aproveitem, entra lá no clube de leitura, está disponível o livro lá em PDF para vocês lerem, relerem, né? E fica a dica para vocês reestudarem esses 3 primeiros capítulos, que são fantásticos mesmo. Então, tem muito mais coisa, muito mais conteúdo para a gente acessar. Ainda tem muita coisa por vir. E convide outras pessoas. Tem muita gente hoje que passa por problemas de depressão. Essa parte da mente é muito importante que a gente saiba como controlar nossa mente. E tá aqui a receita, né? A oração, como o pastor mesmo finalizou. Deixa eu só fazer um convite aqui para vocês, rapidamente. Quinta-feira que vem estarei de novo aqui. É isso, Eunice? Isso mesmo. Então, quinta-feira que vem Mesmo sou eu sendo de novo. feriado, Tá mesmo bom? sendo Eu feriado, quero todos contar com a sua estão presença convidados. aqui. Vou estudar bastante os próximos 3 capítulos para a gente chegar com um negócio aqui bem, bem robusto, tá bom? E E todos poder têm a aqui. missão de convidar mais uma pessoa para estar aqui. Isso que eu ia falar agora. Convida alguém, você que está aqui na sala. Deixa eu fazer Nós uma temos. menção honrosa aqui para Amanda. Amanda Lima, vocês estão vendo a Amanda aí? Sim. A Amanda é lá do Jardim Normândia. Amanda, que bênção tê-la aqui, viu? Ah, louvado seja Deus. Amém. Eu vi lá no Convido o povo Instagram, do eu falei assim: Normândia. Eu ah, amo vou essa igreja participar. aí. Amém. Eu vi no Instagram e pensei, vou participar. Ah, que legal, que bom que você entrou, tá bom? Amém. Manda meu abraço Amém. apertado pro pastor aí e Pode para a deixar. galerinha que eu amo tanto, essa juventude do Jardim Normândia aí, tá bom? Tá bom. Temos compromissos marcados, não é isso? Temos dia 18 de novembro. Espero o Meu senhor Deus do aqui. céu, tá bom.
Quem quiser vir Mas também lembra, pode senão eu vou vir. esquecer. Beijo. Vou mandar. Beijo. Vamos orar? Vamos orar, pastor. Bondoso Deus, maravilhoso Deus, que estudo extraordinário, Senhor. Como é bom saber que o Senhor se importa conosco. Por nos dar orientações tão preciosas, tão maravilhosas, para que possamos mais uma vez entregar nossa mente a Ti, viver aquilo que efetivamente nós conhecemos. Decididamente, Senhor, nós queremos entregar nossa mente à atuação do Espírito Santo. O nosso dia está se encerrando. E talvez nesse dia nossa mente não foi entregue totalmente a Ti. Talvez as nossas ações também não foram as melhores. Nós rogamos a Ti o perdão dos nossos pecados e queremos firmar um compromisso contigo, um acordo, uma aliança contigo, Senhor. Amanhã, pela Tua misericórdia, pela Tua graça, se o Senhor nos conceder a graça de acordarmos, temos mais um dia desafiador. Rogamos a Ti, Santo Espírito, que o Senhor não se aparte de nós. Decididamente queremos entregar nossa mente ao Espírito Santo e para a atuação dos anjos de Deus. Queremos começar nosso dia com oração e com uma súplica. Ajuda-nos nestes últimos dias a fazer a Tua vontade. Estamos vivendo os últimos dias, dias cruciais, dias de escolhas e decisões. Mas ajuda-nos sempre a escolher do Teu lado. Muito obrigado pelo estudo desta noite. Abençoe os Teus filhos, as Tuas filhas. Somos filhos de Deus, sustentamos a imagem de Deus. Que bom ouvir isso. Nosso muito obrigado, Senhor. Dá-nos uma noite de descanso e desperta-nos para mais um dia. São esses que rogamos, pedimos, imploramos e fazemos no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.